Eu li o livro de março da Tag Inéditos e vou te contar agora o que eu achei. Esse livro aqui foi lido mês passado, porque chegou muito cedo mês passado. Eu falei, cara, vou ler. E aí eu li em um dia. Em um dia de trabalho normal. Tava trabalhando às 8 horas, enfim, e ainda consegui ler esse livro aqui, porque olha, é finíssimo. Muito pequenininho. Quantas páginas tem? 219 páginas. Pequeniníssimo, muito rapidinho de ler e muito gostoso de ler também. Ele conta a história de Helena, que é uma viúva de quase 80 anos e ela vai redescobrindo a vida dela, né, após o marido morrer. E era um casamento assim onde ela não tinha muita liberdade, onde ela não podia fazer as coisas que ela queria, que ela gostava de fazer, e ela se privou muito da vida enquanto eu estava casada. Depois que ele morreu, ela começou a se descobrir como pessoa nesse mundo. E acontece um evento em que a casa dela pega fogo e os filhos começam a descobrir algumas coisas sobre a vida dessa senhora. E é bem legal. No início eu fiquei meio assim, porque é português de Portugal, então se você tem problema com isso, é meio chato. Não me prejudicou muito a leitura, claro, algumas palavras ou outras, como eu já li várias outras coisas de português de Portugal antes, então, assim, não me prejudicou a leitura, mas acredito que alguém que não tenha tido contato possa sim prejudicar a leitura, e é um ponto muito negativo sobre o livro é esse. Eles podiam ter passado pro português brasileiro, sabe? Não ia fazer diferença nenhuma na história, porém isso dificulta o acesso, o entendimento de algumas pessoas nesse livro aqui. Mas pra mim não fez muita diferença, eu gostei. Gostei bastante da relação que ela acaba tendo com a neta, né? Porque era uma relação mais distante, de tipo assim, é minha avó, e aí a avó vem às vezes, falam oi, tchau, fazem uma refeição juntas e acabou. E elas passam a se ver sempre, elas passam a ter uma relação bem legal, bem bonitinha. Então eu gosto bastante da relação da avó com a neta. Gosto também que, assim, mesmo os filhos olhando um pouco torto para algumas atitudes e para algumas coisas que ela queria, a Helena, ela tava muito segura de si. Acho que é uma coisa que vem também com a maturidade, sabe? Principalmente depois que ela se descobriu como pessoa nesse mundo, ela parece que ela amadureceu mais, apesar de já ter quase 80 anos quando essas coisas acontecem, ela amadureceu mais. Então é bem legal entender e ver que mesmo estando mais velhas, a gente ainda pode amadurecer cada vez mais, sabe? E é uma coisa mais sobre a autodescoberta, sobre a autoafirmação, sobre quem eu sou, entender o que eu quero, o que eu gosto, pra onde eu tô indo, o que eu quero, sabe? É muito importante pra mim, então eu vou lutar por isso. E a Helena faz isso assim com maestria. E, portanto, a gente consegue ver esse amadurecimento dela mesmo após a terceira idade. Então é muito legal, é muito gostosinho. Em alguns momentos eu ri, outros eu ficava assim, vergonha alheia, mas acontece. Eu gostei bastante do rumo. Não vou falar do final para não ter spoiler, mas a gente tem que ter em mente que ela é uma senhora da terceira idade, então a gente já consegue ver mais ou menos qual vai ser o final, né? Mas é mais sobre a jornada do que o fim, sabe? Esse livro, ele não é um livro pra ter assim, viveu feliz pra sempre, ponto. Esse é um livro sobre jornada. Eu adorei ler E Se Eu Morrer Amanhã. Me fez pensar sobre várias coisas, me fez pensar que eu gostaria de ser uma senhora legal, assim.
e me fez pensar em algumas escolhas e atitudes que eu tenho na minha vida hoje, aos 23 anos. Então, uma recomendação de leitura muito rapidinha e muito gostosa de ler. Acho que apesar de ser um tema, assim, bem tabu, vamos ser sinceras, depois que você lê, você vai ver que trata de temas tabus e, assim, eu acho que vale a pena dar uma chance. Só esse livro aqui já valeu muito a pena ter assinado a tag Inéditos, porque não é um livro que eu escolheria pra ler, assim, lendo, né, atrás e, né, sobre o que é a história. Eu provavelmente não iria ler esse livro, ele ia me chamar a atenção pela capa lindíssima. Eu falei nesse vídeo do unboxing que a capa é linda e realmente é, tipo, maravilhosa. Mas eu não leria se eu fosse pegar pra comprar, sabe? E eu achei interessante isso da tag. Então, tá aí uma recomendação de leitura para março. E se eu morrer amanhã?